Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor / consultor Márcio, nesse processo aí de transição, nesse processo de novas descobertas, mas discutindo temas antigos com relação à educação. Nesse vídeo vamos falar sobre ensino e educação, sobre as similaridades e as diferenças que existem entre esses dois fatores, entre essas duas grandezas. Eu sempre tive para mim que educação é aquilo que a gente tem em casa. E tem gente que tem muita educação e pouco ensino. Tem gente que é muito cordial e um tanto ignorante, vamos dizer assim, nos temas mais acadêmicos. Nós temos pessoas que são muito acadêmicas, muito instruídas, muito ensinadas, mas que não são nada educadas, que são muito grossas, muito grosseiras no trato um com o outro. Então assim a gente já vê que tem aí um certo disparate entre dizer que educação e ensino é a mesma coisa, né? E muita gente coloca tudo, principalmente os políticos, nessa coisa da educação. Não, vamos fazer educação, vamos promover educação no Brasil, vamos não sei o que no Brasil, da educação, parará. E sempre que eu ouço isso eu tenho certos arrepios, certos receios de que o termo educação não está sendo bem empregado. Em uma das instituições de ensino superior nas quais eu lecionei, até tive um certo entrever, vamos dizer assim, uma certa rusga com uma outra professora, quando eu falei que a gente tem que tratar a educação como educação e ensino como ensino, e ela falou que educação é tudo. Não, educação não é tudo. Quer dizer, a educação engloba tudo, inclusive o ensino. É igual a gente falar de publicidade e marketing, e aí eu estou falando de um tema que eu domino bastante, que a publicidade é uma parte pequena do marketing. E aí o ensino é uma parte pequena da educação. Na educação entra a cultura, na educação entra a visita a museus, na educação entra a educação em casa, na educação entra os ensinamentos que nós recebemos da vida e assim por diante. Tudo que nós absorvemos intelectualmente falando se transforma em educação e não necessariamente isso faz parte de um ensino formal. O ensino é uma coisa que a gente é submetido a, que nós somos submetidos a, porém não temos assim uma certeza de que aquele ensinamento realmente está de acordo com aquilo que necessitaremos, ou do que aquilo que necessitamos, ou daquilo que precisamos para o desenvolvimento de uma vida futura. Na verdade, o ensino deveria ser uma visão abrangente de diversos temas que nos preparassem para diversos temas relacionados a diversas possibilidades de futuros que existem. E cada vez mais a gente vê o ensino sendo engessado, sendo formatado para a produção de profissionais para trabalharem numa determinada indústria, num determinado segmento profissional. Não vejo que isso seja um caminho ideal a ser perseguido. E vamos nos ater a essa discussão nesse vídeo. Não vamos abranger outras coisas porque temos mais outros 2 vídeos na sequência que devem esmiuçar um pouco mais essa questão aí essas outras questões que estamos levantando aqui nesta conversa, neste abrir de mentes que eu estou promovendo aqui. Então, se educação é uma coisa muito mais abrangente do que ensino, as instituições de ensino não estão tendo um papel muito importante na educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque cada vez mais os adolescentes e as crianças passam mais tempo no colégio do que em casa ou em outros lugares para absorver outros conhecimentos e outras educações, outros ensinamentos. Segundo a prerrogativa do Programa Nacional de Educação, do PNE, até 2023, 2024, este ano agora ou ano que vem, até 50% das crianças até 3 anos de idade deveriam estar dentro de instituições de ensino, nos famosos CIs, nos Centros de Educação Infantil. Mas
não tem todo aquele discurso de educação é aquilo que a gente tem em casa e ensino que é aquilo que a gente tem no colégio. Então, como é que a criança de 0 a 3 anos, no começo da sua vida intelectual, da sua vida social, da sua vida como gente, pode criar laços educativos, que todos os professores dizem que tem que vir de casa, educação vem de casa, educação é bom dia, boa tarde, obrigado. Se, pelo Programa Nacional de Educação, essas crianças têm que estar na escola. E escola cada vez mais de tempo integral, porque também existem projetos de transformar as escolas em escolas, principalmente as públicas, em escolas de tempo integral. Então cada vez mais cai sobre o professor, da tiazinha, do tiozinho lá do colégio, da educação básica, da educação infantil, a função de educar também. E vem cá, você quer esse tipo de educação para o seu filho, esse tipo de preparação para o seu filho, para a sua filha? Você quer que ele seja submetido constantemente a uma educação que você não sabe qual é, fora da sua casa, quando ele deveria estar sendo ensinado ou educado na sua casa, enquanto ele fosse ensinado no colégio? Educação, como eu falei, educação é tudo. É você ouvir uma música, é você consumir um livro, você ler um livro, você ouvir uma música, você ir a um museu, você fazer uma viagem, você visitar, sei lá, Itaipu, as dunas do Alagoas e assim por diante, você ir para Bonito, para o Rio de Janeiro, Corcovado, Arcos da Lapa, etc. E você ter ali educação, uma educação diferente, diferenciada daquela que é passada na sala de aula. Você fazer uma viagem pela Europa é uma questão de educação, é uma questão de você se preparar, de você enxergar outras culturas que também fazem parte da sua educação. Você fazer uma viagem para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, além de tudo, é uma viagem cultural. É uma questão de educação, é uma questão de você se preparar para o mundo. Você assistir um vídeo no YouTube que mostre locais, você fazer uma viagem pelo Google Earth, mostrando locais do mundo ou locais em que coisas acontecem no mundo, você ter uma visão abrangente do mundo, é uma questão de educação que nem sempre os professores terão capacidade de te passar numa sala de aula. Como eu digo para o meu filho de 13 anos hoje em dia, não é na sala de aula que se aprende. E eu repito para você, pais e mães, não é na sala de aula que se aprende. Você aprende nos livros, você aprende nos vídeos, você aprende em casa. A sala de aula é para você tirar dúvidas. A sala de aula é para você ter uma visão rápida daquilo que está sendo cobrado, daquilo que será cobrado de você na vida, porque a professora ou o professor tem um conteúdo a ser passado em X horas aula durante um ano, que não necessariamente será coberto ao nível desejado, ou no nível especificamente desejado, ou minimamente necessário. Por quê? Porque crianças diferentes, e todos nós somos diferentes, pessoas diferentes aprendem de formas diferentes, aprendem em velocidades diferentes. Então, uma pessoa se dar bem em português, não necessariamente ela vai se dar bem em matemática, ou em geografia, ou em história, ou em ciências, ou em física, ou em química. E aí você começa a... Não, mas essa pessoa aqui, ela tem uma visão mais para humanas, essa pessoa tem uma visão mais para a área de saúde, essa pessoa tem uma visão mais técnica. Não necessariamente, ela pode ter uma velocidade de aprendizado diferente que não está de acordo com a velocidade de ensino que está sendo empregada no colégio. Porque ela tem certas limitações, faltou um certo conhecimento para ela lá no passado, que agora se refletem, mas que não necessariamente se perpetuarão, porque ela pode corrigir essa falha e de repente uma pessoa que você acha que será um físico nuclear se torna um médico. E aí, gente, você vai
eliminar essa criança de um processo, vamos dizer assim, de sequência, de continuidade, poxa, mas eu gosto tanto de medicina veterinária, eu gosto tanto de bichinhos e não sei o quê. Não, mas você tirou uma nota ruim em biologia, você tirou uma nota boa em matemática, você vai ser engenheiro, você nunca vai ser um médico veterinário. Será, gente? E é isso que o nosso ensino está se tornando. Nosso ensino está se tornando uma válvula de direcionamento ou um mecanismo de direcionamento profissional para as pessoas. Vise o novo ensino médio. O novo ensino médio é isso, baseado no desempenho das crianças, dos adolescentes, dos jovens, na sua evolução educacional, na sua evolução pedagógica ou o que seja, será direcionado já no segundo grau, no antigo segundo grau, hoje em dia no ensino médio, a esta ou aquela carreira, tendo uma carga maior de conteúdos desta ou daquela área dentro do ensino médio. Você quer tirar o poder de escolha do seu filho? Você quer deixar que ele seja direcionado ou condicionado por um sistema que acha, que imagina que este caminho será o melhor para o seu filho, porque ele teve um problema lá no passado que ele pode corrigir? Olha aqui atrás, olha aqui atrás. Livros de português, de matemática financeira, de administração, de marketing, de química, de engenharia, de histórias, de Monteiro Lobato. Aí está o conhecimento, aí está o desenvolvimento do seu filho. Invista no seu filho, invista na educação do seu filho, mais do que no ensino dele. Ah, mas o pai e a mãe trabalham fora. Prepare-se para isso. Leve o seu filho para uma biblioteca pública, leve o seu filho para uma loja de livros, para uma livraria, leve o seu filho para conhecer lugares. Vocês têm só um final de semana juntos? Para que passar esse final de semana em casa vendo série? Fique esse final de semana que você tem junto fora. Viaje, conheça novos lugares, suba uma montanha, viaje por um rio, conheça, põe o pé no rio, põe o pé no mar. O Brasil tem maravilhas enormes para serem exploradas e cada lugar que a gente vai é uma aula de história, uma aula de geografia, uma aula de matemática, uma aula de física, uma aula de química que pode ser dado para o nosso filho. Ai, professor, mas eu não tenho esse conhecimento todo. Aprenda. Você faz o que de madrugada? Você faz o que à noite, deitada na cama, fica vendo videozinho de YouTube, como eu falo para meu filho? Então veja vídeos de YouTube, assista canais de YouTube ou canais de conhecimento que te agreguem alguma coisa que você possa mostrar para o seu filho. Eduque-se para educar o seu filho. Se você não tem esta base de conhecimento toda. Temos sorte aqui em casa de que eu sou de uma área mais social, de administração, minha esposa é uma engenheira, e a gente tem uma convergência de conhecimentos aqui em casa que nos propicia, e nós temos uma gana de conhecimento, nós temos uma vontade de aprender muito grande, então nós sempre estamos procurando alguma coisa para agregar ao nosso filho. E aí, a gente não está falando de ensino, a gente está falando de educação. E voltando lá no comecinho desse vídeo, educação é aquilo que vem de casa. Ensino é aquilo que está lá no colégio, é aquilo que está na apostila do colégio, aquilo que a professora passa, coitada, tendo que cuidar de, sei lá, quantas turmas, de quinta, sei lá, do ensino, vamos falar do ensino fundamental 2, que é onde meu filho está, nós estamos do quinto ao nono ano. Às vezes o colégio tem 3, 4 turmas, a professora tem que dar conta do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, então são 5 séries, 5 anos diferentes de conteúdo que ela tem que memorizar, de 3 turmas diferentes. A gente está falando de 400 alunos presenciais em uma semana. Vocês imaginam a loucura que é isso? Pais,
Vocês imaginam a loucura que é isso, mães? Vocês imaginam a loucura que é isso na cabeça de uma professora? Você sair de uma aula do 9º ano, sair para uma sala do 6º, depois pegar uma do 7º, depois pegar uma do 6º, depois pegar uma do 5º, depois pegar uma do 9º de novo e depois uma do 5º. Gente, a ginástica cerebral que isso é na cabeça de uma professora, mesmo que seja só uma professora só de matemática, ou só de português, ou só de história, ou só de geografia, mas ela é professora de geografia, de história, de português do 5º ao 9º ano. E ela tem que ter todo o conhecimento para passar para o aluno de cada uma das séries. E ela não pode confundir conhecimentos, porque senão ela estará muito avançada para uma série, para uma sala, e muito atrasada para outra. Professor, esse não é o tema da aula! E aí começa. Fora a questão da bagunça na sala de aula, a questão do mau comportamento. E aí sim, a gente está falando de educação, a gente não está falando de ensino. Se a gente está falando que educação é o que vem de casa, saber se comportar numa sala de aula é uma questão que tem que vir de casa, é uma questão que tem que vir de ensinamento dos pais. Filho, fazer silêncio agora. Filho, está na hora de fazer silêncio. Filho, agora você pode brincar. Filho, tem um horário para isso, tem um horário para aquilo. Isso tudo faz parte, gente. E assim, esse é o primeiro vídeo da nossa discussão falando de educação e ensino. No próximo vídeo a gente fala de educação e inclusão. E no terceiro vídeo a gente vai falar de investimento em educação. Vamos ver como é que se fecham essas coisas aí, como é que se fecham suas lacunas. Eu sou o professor / consultor, hoje em dia, como eu já falei, muito mais consultor do que professor, Márcio Karsten. Atuo nas áreas de marketing, projetos e estratégia. Conto com você no próximo vídeo para a gente continuar falando um pouquinho mais de educação, nessa visão assim meio crítica do que é a educação no Brasil, do que é ensino no Brasil. Um abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.